gente mora onde o mar beija a praia. O verde é mais intenso e o céu é azul. De norte a sul, esse lugar é o paraíso. Se Deus é brasileiro, Ubatuba é prova disso. Atualmente, Ubatuba não possui um porto economicamente ativo. Entretanto, no século XIX, serviu como escoamento de grande parte das mercadorias, sendo o principal delas o café, vindas do Vale do Paraíba, que desciam a serra em lombo de burros, percorrendo a Estrada Real. Um projeto de uma ferrovia interligando o cais de Ubatuba ao Vale do Paraíba foi a grande importância no início do século. Mas questões políticas faliram o empreendimento. O fim do porto ocorreu a partir da decadência econômica da cidade, quando as mercadorias de Ubatuba transferiram para o Porto de Santos, acabando com a sua importância econômica. De acordo com dados do IBGE, estima-se que a população batubana atual tem aproximadamente 90 mil habitantes, que constava com a densidade demográfica da região em torno de 108,87 habitantes por quilômetro ao quadrado, com um IDHM de 0,751. 73,4% dessas pessoas são economicamente ativas e estão ocupadas, enquanto 7,3% desempregadas. Neste ano, a taxa de expectativa de vida manteve-se alta, com 75,5 anos. A renda per capita de Ubatuba é de R$ 803,50, apresentando um nível de 8,88% de pessoas pobres. Mesmo com a desigualdade de renda ultrapassando o intermediário, a população ainda possui atendimentos básicos que um morador necessita, como água encanada, energia elétrica e coleta de lixo. Os hospitais públicos e os postos de saúde de Ubatuba precisam atender às demandas da população da região do litoral norte de São Paulo. No total, são cerca de 15 milhões de reais disponíveis para a cidade. Cerca de 12 milhões são destinadas à execução direta, por parte do governo do estado na construção de centros de saúde, como Centro de Atenção Psicossocial e de um Centro de Referência de Álcool e Drogas. Mas o maior problema são os furtos e roubos, que atingiram 766 em 2017. A região litorânea de Ubatuba tem à disposição 50 estabelecimentos de ensino público e 7 particulares, com 11.059 estudantes matriculados no ensino fundamental e 3.846 matriculados no ensino médio. De acordo com o IBGE, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade chega a 97,7%, sendo considerado o médio em relação às do país. Já o ensino superior na região de Ubatuba é algo quase inexistente. Ubatuba possui 3 unidades de polo de educação à distância, dificultando a formação de mão de obra especializada. Para melhor desenvolvimento educacional, um cidadão deve buscar oportunidade em outras cidades. O Instituto Oceanográfico recebe muitos estudantes para a realização de estudos de taxonomia, biologia, distribuição e ecologia. No Parque Estadual da Serra do Mar, há um centro de pesquisa que visa o estudo ambiental e biológico da região. Ubatuba possui diversos esportes e a maioria relacionada ao mar, como por exemplo, surf, vela, mergulho, stand-up, corrida e ciclismo. Há um evento de ciclismo que ocorre na rodovia Rio Santos, que liga a cidade de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e a cidade de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. O surfista Felipe Toledo é um dos maiores surfistas do mundo, nascido em Ubatuba. É um grande ídolo e influenciador para o surf brasileiro. Os caiçaras são uma das poucas culturas ainda preservadas e têm muita influência na região de Ubatuba, com grande valorização de seus recursos naturais e sinais representativos da junção do índio com o português. Essa influência fica evidenciada em movimentos culturais como a caiçarada, festa tradicional ubatubana, com o intuito de promover a reflexão sobre a cultura regional. A Folia do Divino de Ubatuba é considerada a maior manifestação religiosa do Brasil, trazida pela Rainha Isabel. Acontece há mais de 2 séculos. O Carnaval Histórico de Ubatuba tem como principal objetivo resgatar a tradição dos antigos carnavais de rua, com mascarados, bisnaga d'água, confete e serpentina ao som das bandas e conjuntos instrumentais, tendo o Folhão como personagem principal da festa. Para falar um pouco sobre a conexão entre turismo e economia, foi realizada uma entrevista com um funcionário do Museu Washington de Oliveira. Hoje, Ubatuba, ele vive em torno do turismo, né? A gente
tem usado muito o termo turismo cultural hoje, para fugir um pouco dessa questão das praias que eu falei, do turista vir aqui como passatempo de chegar aqui, curtir a praia e ir embora. Não, hoje em dia o turista vem e a gente tem, além das praias, esses festivais de cultura, onde a gente pode mostrar um pouco da cultura da região. A gente teve também, nesse final de semana, junto com a Caiçarada, o festival gastronômico da cidade, onde vários restaurantes estavam participando desse festival, onde o foco do festival é realmente a gastronomia local, a cultura local, dentro da culinária, tanto nos pratos, usando a mandioca, usando a banana, que são produtos típicos daqui. Então a base da economia de Ubatuba é o turismo, e a gente tem tentado fazer com que esse turismo cultural seja um grande atrativo para esses turistas que vêm aqui. A economia de Ubatuba está completamente interligada ao turismo, possuindo um vasto patrimônio natural e histórico-cultural, incluindo a fauna e a flora da Mata Atlântica, mais de 102 praias, cachoeiras e antigas construções. A alta temporada é o momento onde os fluxos de comércios, hotéis e restaurantes são mais beneficiados. A cidade recebe muitos turistas ao longo do ano. No Réveillon é estimado mais de 500 mil, equivalendo a 4 vezes de sua população. Com o objetivo de saber um pouco mais sobre o preparo de Ubatuba para a recepção de turistas estrangeiros, entrevistamos um guia antigo do Parque Estadual da Serra do Mar. Sim, tem bastante turista estrangeiro que vem, e a gente tem as pessoas, tem bilíngue que sabe falar, entendeu? Que recebe essas pessoas na temporada, a gente prepara tudo, entendeu? Não sei se esse ano a gente vai ter, certo? Mas a gente sempre teve as pessoas que vêm, por exemplo, que vêm fazer estágio e tal, né? Para informar essas pessoas que são estrangeiros, certo? A gente tem esse preparo para estar recebendo eles. Inclusive a gente trabalha até com um grupo dos Estados Unidos, tem um grupo que vem todo ano. Além do mar, a região possui alguns pontos turísticos, como a Ilha Anchieta. Apresenta trilhas diversas e o antigo presídio, sendo o local perfeito para fazer caminhada com contato direto com a natureza. A Ilha das Couves, local preferido para fazer mergulhos nas águas cristalinas e ricas em vida marinha. O museu que abrange grande parte da história e cultura de Ubatuba. O Projeto Itamar e a Praia Vermelha, muito procurada para a prática de surf. A ilha era habitada pelos índios tamoios e tupinambás. Os tupinambás tinham como líder o cacique Cunhambebe. Os jesuítas portugueses José de Anchieta e Manuel da Nóbrega conseguiram uma aproximação amistosa com Cunhambebe. No dia 14 de setembro de 1563, foi feito o Tratado de Paz de Iperoig, que resultou na maior tranquilidade para a ocupação da região. Em 1902, a ilha ficou conhecida como Ilha dos Porcos, pelo fato de ter construído uma colônia penal. Foi desativada em 1914 e os presos foram transferidos para o presídio de Taubaté. Em 1928, foi reativada virando presídio para os presos políticos. Além dos presos, passaram a morar os soldados e suas famílias. A Ilha dos Porcos passou a ser denominada Ilha Anchieta em 1934. Havia muita briga entre os presos, que se enfrentavam no pátio, fazendo com que cerca de 50 policiais tivessem muito trabalho com os conflitos. O principal líder dos presos era o perigoso João Pereira Lima, o Pernambuco. A chegada de Portuga, um criminoso perigoso, mas também engenheiro e muito esperto, acabou influenciando os presos. Com isso, organizaram uma estratégia. O plano foi executado em 1952, ocorrendo um grande conflito entre os policiais e os presos. Um soldado conseguiu escapar e chegar no continente avisando as autoridades, fazendo com que diversas guarnições se deslocassem para a ilha, contendo a rebelião. Foram recapturados 129 presos, alguns presos conseguiram fugir em canoas, outros tentaram fugir nas embarcações, mas acabaram caindo no mar e ficaram à mercê dos tubarões. Portuga foi encontrado morto na ilha. Hoje em dia, a ilha se transformou em um parque estadual, que protege a fauna, a flora e riquezas históricas. As instalações do antigo presídio em ruínas atraem o público para reviver a atmosfera histórica. A gente mora onde o mar beija a praia, o verde é mais intenso e o céu é azul. De norte a sul, esse lugar é um paraíso. Se Deus é brasileiro, Ubatuba é prova disso.